Oi, eu me chamo Kido e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um iceberg do universo do Batman. Aqui eu vou abordar alguns temas bem interessantes sobre o Batman em formato de iceberg. Vão ser 3 camadas e quanto mais funda a camada fica, mais as coisas vão se tornando obscuras e desconhecidas. Só lembrando que vão ter várias histórias em universos diferentes, quadrinhos, filmes e séries, então não enche meu saco, filha da p***. Então é isso, vamos lá para iceberg. Superfície, morte dos pais do Bruce. É muito difícil você não saber disso aqui, até porque a morte dos pais do Bruce Wayne é uma das coisas mais marcantes na história do herói e com certeza foi depois daquele dia no beco do crime que surgiu o Batman. Artes marciais. Caso você não saiba, o Bruce Wayne, no processo de se tornar o Batman, passou alguns anos de sua vida treinando seu corpo para torná-lo uma arma por si só. Nesse tempo de treinamento, ele aprendeu mais de 100 artes marciais diferentes e várias formas de sobrevivência e de resistência física. Ele alcançou padrões quase que sobre-humanos. Outro fato interessante é que ele também foi treinado pela Liga das Sombras, que no caso é uma organização que é comandada por Ra's al Ghul, que eventualmente se tornaria um dos maiores vilões das histórias do Batman. O trauma de morcego. Essa parte em específico é retratada de várias formas diferentes, mas uma das mais interessantes é que o Bruce, quando era criança, estava brincando no quintal da sua casa quando ele caiu em um buraco que estava infestado de morcegos. E a partir desse momento ele passou a ver morcegos como figuras que representavam o medo, e foi exatamente por isso que ele escolheu um traje que se parecia com um. Ele queria passar esse mesmo medo para seus inimigos, ele queria ser temido. O passado de Alfred. Uma coisa bem legal que nem todo mundo sabe é que antes do Alfred se tornar o mordomo da família Wayne, ele era militar das forças aéreas dos Estados Unidos e ele lutou várias guerras pelo país. Batman e as 5 fases do luto. Como todos nós sabemos, as histórias do Batman sempre vêm com um peso emocional muito grande e com mensagens muito fortes. E exatamente por isso existem vários artigos científicos que utilizam a história do morcegão para tentar demonstrar como o luto funciona na prática. Águas rasas, terra de ninguém. Caso você nunca tenha lido Terra de Ninguém, é um dos arcos mais icônicos dos quadrinhos do Batman. Nessa HQ, Gotham passa por uma epidemia de um vírus e vários terremotos. E vendo toda essa situação caótica, o governo dos Estados Unidos manda destruir todas as pontes de Gotham, cortando totalmente os lados da cidade com o país. Isso fez com que a cidade ficasse praticamente inviabilizada de sair ou de entrar alguém lá dentro. Ficou muito difícil de ter esse contato. Consequentemente, Gotham se tornou um lugar sem regras, muito mais do que já era. Gotham virou terra de ninguém. A cidade foi dividida em vários territórios e foi comandada por vários vilões da cidade. E além desses vilões, alguns policiais decidiram ficar em Gotham para lutar pela cidade. Essa história é tão boa que foi utilizada na trilogia dos jogos de Batman Arkham. É sério, velho, leiam Terra de Ninguém, é muito bom. Máscara. A HQ Máscara mostra que Bruce Wayne na verdade nunca foi o Batman. Ele era um paciente de Arkham que estava completamente louco e tinha se entregado às bebidas alcoólicas. Inicialmente isso foi muito chocante para nós leitores, até porque tudo que a gente tinha visto não se passava de uma ilusão da cabeça de um homem maluco. Essa HQ mostra como o emocional do Batman é totalmente quebrado e ele pode ser simplesmente tão louco quanto qualquer outro paciente do Arkham. Mas no final, felizmente, é nos revelado que tudo aquilo era uma armação de alguns vilões. Leiam, porque vocês vão entender muito melhor sobre o personagem do Batman. Pig. O Pig é um dos vilões mais bizarros das histórias do Batman e até por isso ele não é tão mainstream. O Pig usa uma máscara de porco que realmente foi arrancada do rosto de um porco e além disso ele tem uma compulsão por tornar o mundo um lugar mais belo aos olhos dele. E para tentar concluir esse experimento de tornar o mundo mais belo, ele sequestra pessoas e faz experimentos com elas tentando torná-las mais perfeitas. Ele sequestra suas vítimas, usa um molde de um rosto de uma boneca e derrete no rosto dessas pessoas. Isso faz com que o rosto de suas vítimas fique desfigurado e que elas para sempre tenham uma aparência bizarra e medonha. Além disso, ele faz lavagem cerebral em algumas das suas vítimas para transformar elas em meio que um exército de bonecas medonho comandado por ele. Além disso, ele já cometeu várias outras atrocidades na série Gotham. Em um episódio, o Pig sequestra alguns moradores de rua, assa esses moradores de rua e dá pra alta sociedade de Gotham comer a carne deles como se fosse um prato apetitoso. A justificativa dele pra fazer isso foi dizer que a alta sociedade de Gotham se alimentava dos pobres de forma imaginária, mas agora eles vão se alimentar de forma literal. É como se fosse uma vingança à alta sociedade de Gotham por o que eles fazem com a
parte mais pobre da cidade. O Pig também prende suas vítimas e faz um corte preciso na barriga delas, deixando os órgãos internos expostos. Depois que ele faz isso, ele prende suas vítimas e deixa os porcos comerem esses órgãos internos com a pessoa ainda viva, velho. O Pig é completamente insano, ele é assustador. A entidade do medo. Em uma das histórias da Liga da Justiça, os heróis encontram a entidade física que representa o medo em sua forma viva. Nessa história, a entidade do medo diz ao Batman que ele poderia ser seu substituto como a nova entidade viva do medo. E cara, o maluco é brabo, velho. A entidade do medo disse que ele consegue transmitir esse sentimento de forma quase que física. E isso é muito louco. A gente sabe que o Batman tem como um dos objetivos dar medo nos seus vilões, e saber que ele consegue fazer isso, tendo como a entidade do medo a pessoa que tá dizendo isso pra gente, tá dizendo isso pro Batman, é muito louco, velho. Coringa com o poder de um deus. Em uma das histórias da Liga da Justiça, o Coringa engana uma entidade super poderosa da quinta dimensão e consegue adquirir poderes inimagináveis, dando a ele controle sobre toda a realidade. E como todo mundo já esperava, ele fez uma bagunça terrível no universo. Ele mudou toda a história de todos os heróis por completo, tornando cada membro da Liga da Justiça uma versão oposta do que eles são. Mas com o Batman, ele decidiu fazer umas coisas bem cruéis. Ele fez com que o Bruce revivesse seus piores pesadelos, ele fez com que o Batman morresse de várias formas terríveis e trouxe ele à vida de volta só pra matar de novo. Mas depois que ele não tinha mais criatividade pra saber como matar o Batman, ele deu imortalidade pra um morcegão, mas ele prendeu o Batman em uma cruz e fez com que árvores carnívoras começassem a comer os órgãos deles pela eternidade. Felizmente, no final tudo ficou bem, a realidade foi reorganizada, mas os traumas que o Batman criou foram tantos que ele meio que ficou em um estado completo de choque. Mas no final, todos esses traumas foram transferidos para o Coringa como uma forma de vingança pelo que ele fez à realidade, velho. Bizarro. Demônio Barbato. Em uma das histórias do Batman, o Charada encontra o livro de uma seita antiga que idolatrava um demônio chamado Barbato. Esse demônio servia as pessoas dessa seita, mas para isso ele exigia um sacrifício humano. E além de exigir esse sacrifício, as pessoas que seriam sacrificadas teriam que fazer algumas coisas um tanto quanto duvidosas. Lendo tudo isso naquele livro ancestral, o Charada teve uma brilhante ideia de invocar o Barbato e oferecer o Batman como sacrifício. Mas ainda tinha um porém, ele precisava fazer vários desafios, mas o Charada, como sempre, arranjou um jeito de fazer com que o Batman cumprisse todos esses desafios. E um deles, por exemplo, era cortar o pescoço de um recém-nascido que ainda não tinha sido batizado. Agora você deve estar se perguntando, mano, como foi que o Batman cortou o pescoço de um recém-nascido que ainda não foi batizado? Como é que o Charada conseguiu fazer isso? Calma lá que eu vou explicar. O Charada pegou uma bolinha de ping-pong e colocou na garganta de uma criança, o que obrigou ao Batman a fazer uma pequena cirurgia de risco ali pra tentar tirar essa bolinha, porque senão a criança ia morrer. Então ele cortou o pescoço de uma criança que ainda não tinha sido batizada. Ele meio que tava fazendo o ritual que o Charada queria que ele fizesse, sem saber que tava invocando o capeta. Depois que o Batman passou por todos esses desafios, o Charada fez uma emboscada e prendeu o Batman. Quando ele estava prestes a sacrificar o morcegão, o próprio demônio Barbatos apareceu e disse que o Batman não podia morrer, porque Gotham era a representação dele na Terra, e o Batman fazia parte de toda essa loucura também. Ou seja, o demônio salvou o Batman da morte, velho. Águas Profundas. Mestre dos Bonecos. O Mestre dos Bonecos que eu vou falar aqui apareceu na série Gotham. Ele sequestra pessoas para fazer seus experimentos sádicos nelas. O Mestre dos Bonecos troca os membros do corpo das pessoas por outras coisas aleatórias ou até por outros membros. Por exemplo, ele tira o braço de alguém e coloca uma perna no lugar, uns bagulho desse, velho. Na série ele mostra uma das suas criações e, mano, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. A pessoa vira um bicho, vira um monstro se cair na mão dele. Inclusive, o Mestre dos Bonecos tem um pote onde ele guarda vários olhos que ele achou bonito só pra fazer coleção. É só pra fazer coleção. E o pior de tudo é que ele tem um armazém de pessoas que servem para seus experimentos. Pessoas sem órgãos, pessoas sem olhos, pessoas sem perna, pessoas sem dedo, pessoas sem mão, pessoas sem parte do cérebro. É um bagulho completamente bizarro, velho. Criação do Asilo Arkham.
Caso você não conheça, o Asilo Arkham é uma prisão para pessoas criminalmente insanas. Lá estão todos os criminosos mais doidos e cruéis da cidade de Gotham. O asilo também tem como objetivo tentar curar essas pessoas, mesmo que seja de uma forma que talvez os direitos humanos não gostem. Mesmo o Asilo Arkham sendo bizarro por si só, a história de criação dele é mais ainda. O criador do asilo se chama Amadeus Arkham. A mãe dele era muito doente porque ela sofria de esquizofrenia e em 1920 ela morreu. Com isso, Amadeus se tornou o único herdeiro da mansão Arkham. Ele era um médico psiquiátrico e um dos seus sonhos era transformar a mansão Arkham em um hospital psiquiátrico e se mudar com sua mulher e com sua filha para lá. Antes de realizar esse seu sonho, ele começou a tratar um homem chamado Mad Dog. Esse Mad Dog desfigurava o rosto e os órgãos genitais de suas vítimas e ele era nitidamente completamente louco. Mas em um certo dia, o Mad Dog escapou da penitenciária e mesmo sabendo disso, o Amadeus não se preocupou muito porque para ele prender o criminoso de novo era o trabalho da polícia e ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas um dia, o Amadeus voltou do trabalho e chegou em casa e encontrou o corpo da sua mulher no chão completamente ensanguentado e o corpo de sua filha que tinha sido violentada e além disso estava decapitada, ela estava sem a cabeça. Ainda em choque com tudo que ele estava vendo, o Amadeus olhou para a casinha de bonecas e a cabeça da filha dele estava lá escondida, olhando para ele. E sim, se você ainda está se perguntando quem cometeu esse crime, foi o Mad Dog. No mesmo ano, Amadeus inaugurou o Asilo Arkham e um de seus primeiros pacientes é o Mad Dog. O Amadeus fez questão de tratar do Mad Dog, mesmo ele tendo que ouvir o Mad Dog contar todos os detalhes de como foi que ele cometeu aquele crime com a família dele. Depois de um ano, o Amadeus não aguentou mais, ele se rendeu ao ódio e colocou o Mad Dog em uma cadeira elétrica e simplesmente fritou o maluco. Ele fez parecer para a polícia e para os funcionários que foi só um acidente, mas ele sabia que não era. Mas por conta disso ele começou a ficar com a consciência pesada, porque ele nunca tinha matado ninguém, ele não era uma pessoa ruim, e sem contar o trauma de ter perdido a família dele de uma forma tão brutal. O Amadeus também começou a ficar doente, ele falava com as paredes, ele escutava vozes e ainda conversava com a mãe morta. E em um certo dia ele foi encontrado por funcionários em um estado completamente deplorável. Ele estava escrevendo coisas no chão com as próprias unhas que estavam todas sujas e sangrando e infeccionadas, estava um bagulho horrível. Ele foi considerado louco pelos funcionários e foi internado em seu próprio asilo. Mano, nada pode ser normal em Gotham, tudo tem que ser macabro, vai arrepiar até os pelos do meu Corte das Corujas. A Corte das Corujas é uma organização super secreta em Gotham que atua desde a fundação da cidade. A Corte das Corujas é composta por famílias ancestrais que ajudaram a construir Gotham. Eles controlam toda a cidade de uma forma completamente anônima, de forma tão anônima que nem mesmo o Batman, que passou anos de sua vida sendo o herói da cidade, não sabia da existência dessa organização. Tudo o que acontece em Gotham é decisão da Corte. Nada acontece sem que eles saibam e sem que eles digam se pode ou não acontecer. A corte é tão poderosa que por algumas vezes na história de Gotham eles já ordenaram a destruição da cidade. Eles já ordenaram que a cidade fosse destruída para tentar começar tudo do zero e meio que acabar com essa maldição da impureza e da criminalidade em Gotham, mas nitidamente nunca deu certo. A maldição do Coringa. Uma coisa muito bizarra acontece com todos os atores que interpretam o Coringa nos cinemas e até nas séries. Existe uma teoria que diz que tem uma maldição por trás do papel do Coringa. O Jack Nicholson, por exemplo, depois de interpretar o personagem, passou a ter insônia e ficava muito inquieto. Ele tinha uns picos de raiva, o que não era comum no ator antes de interpretar o Coringa. O Heath Ledger, vulgo o melhor Coringa de todos os tempos, se entregou tanto ao personagem que passou a agir como Coringa no dia a dia. Ele ficou com um psicológico totalmente quebrado. Ele teve que tomar vários calmantes pra conseguir dormir e não ter vontade de sair por aí matando todo mundo e dando risada. Pelo excesso desses remédios, ele veio a falecer, velho. O Jared Leto, o Coringa maloqueiro do Esquadrão Suicida, ficava mandando umas coisas estranhas para o pessoal do set de gravação. Ele mandava uns ratos mortos, umas camisinhas usadas. Ele até mandou um porco morto cheio de bala para o Will Smith, velho. O cara tava louco, o cara ficou louco durante o período de gravação. O Joaquin Phoenix, o que interpretou o filme solo do Coringa, treinou tanto a forma de agir, treinou toda aquela risada do Coringa que ele ficou com mania, tá ligado? Toda hora ele tava rindo, do nada ele igual algo que começava sem contar várias outras coisas esquisitas que aconteceram com vários outros atores que interpretaram o Coringa, mas eu particularmente não sei se, não acredito que seja uma maldição, só acredito que seja uma sequência de várias coincidências, mas muita gente realmente acredita que tem uma maldição por trás
do personagem do Coringa. Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu demorei bastante pra fazer esse vídeo iceberg, mas eu acho que o resultado ficou interessante e eu fico muito feliz se você assistiu até aqui. Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui pra internet. Então é isso, velho. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.